literatura, nós vamos iniciar trabalhando com o trovadorismo, depois na sequência, que vai ser a segunda parte, né? O humanismo. Aí nós vamos ter uma terceira parte, que vai ser o classicismo, e a quarta parte, o barroco. E se der tudo certo, a gente vai também trabalhar o arcadismo. Nós vamos fazer nesse formato, porque a gente não vai ter muito tempo para nós trabalharmos em sala de aula. Eu espero que vocês colaborem, porque o assunto que vai ser tratado aqui, explicado, está de forma assim, bem sucinta, está de acordo com o material estruturado, só de uma forma mais resumida. Mas vocês vão ter atividades para complementar o que nós estamos estudando. Fala galerinha, beleza? Vamos então hoje estudar um pouquinho do feudalismo, uma marca da Idade Média, comigo, o professor Gabriel Spinelli. Tudo começa lá em Roma, né? O grandioso Império Romano, conquistado por meio de inúmeras batalhas, mas o Império Romano também chegou ao fim, né? Foi substituído aí pelos germânicos, francos, conquistas de novas terras, e no meio de tantas terras conquistadas, surge a figura aí do Robin Hood. Mas quem foi Robin Hood? Robin Hood nada mais era do que um grande justiceiro, né? Um salvador da pátria, o cara que estava ali para tentar minimizar as injustiças, a injustiça de um povo que era obrigado a trabalhar, vivia sob péssimas condições, um povo humilde, um povo simples, né? Chamado de servo nesse período que a gente denomina de feudalismo. E como é que funciona o feudalismo? Basicamente, uma divisão de terras em que uns trabalham, na verdade, muitos trabalham e quase, né, uma grande parte aí dos nobres, o rei e a igreja, não fazem quase nada. Por que que a igreja não faz quase nada? Porque nesse período a igreja representa o poder. Ué, mas se a gente tem a figura do rei, esse rei aí todo bonitão, né, cheio de pompa, ele era um cara bastante importante na Europa feudal. Na verdade, o rei nesse período do feudalismo era uma figura representativa. E como é que se mantinha a ordem? Como é que se fazia com que as pessoas obedecessem o rei e a igreja, que não houvesse invasões? Enfim, a gente tem a figura do nobre, né, o cavaleiro, que ele tem a obrigação de proteger e garantir o cumprimento de todos os deveres, né? E ele vai proteger quem? O rei, a igreja e também os servos. Porque os servos, na verdade, são aqueles que vão trabalhar, são aqueles que vão plantar, produzir, criar animais, servir ao rei e à igreja, obedecer, pagar impostos, enfim, servir, servir e servir. É isso aí, pessoal. Com poucas palavras, poucas imagens, isso aí é um pouquinho, né, do que representou o feudalismo em toda a Europa medieval. Grande abraço e a gente se vê. Até a próxima. Valeu! Conceito histórico do trovadorismo, nós vamos ver aqui que foi a primeira manifestação literária da Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, eu quero que vocês tenham sempre em mente Espanha e Portugal. Vocês vão ver no vídeo da origem da língua portuguesa como que configurava esse território da Península Ibérica nesse período. Primeira coisa, o que foi o trovadorismo? Foi a primeira manifestação da literária da Península Ibérica. Especificamente, quando se fala nisso, a primeira manifestação, nós vamos ver a Cantiga da Ribeirinha. Vocês vão ver isso mais lá adiante, com mais explicações mais detalhadas. Cantiga da Ribeirinha, que foi entre 1189 ou 1198, 1189 ou 1188, que vai ser o primeiro texto escrito, tá? Primeiro texto escrito em texto, vou colocar aqui uma setinha, fica melhor. Texto escrito
em galego-português. Galego-português. Esse adjetivo aí, português. Que fica, inclusive, quando se fala em galego, eu estou falando da Galícia, que fica no norte da Espanha, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisam na internet, Galícia, norte da Espanha. Até hoje existe essa região lá, com esse nome de Galícia. E vocês vão perguntar qual é a relação, então, que nós temos com o trovadorismo e a estratificação social do feudalismo. Nós vamos ver isso bem quando estivermos trabalhando as cantigas. Feudalismo. Nós temos que observar, como está muito evidente aqui, quem está no topo é o rei, né, que é o nobre de maior, da alta estirpe, que está acima do clero e da alta nobreza. O alto clero aqui estou falando da Igreja Católica. Esse termo é muito importante porque nós vamos ver ao longo da produção literária que de vez em quando nós vamos deparar com textos religiosos. Por exemplo, a Alta da Barca do Inferno, da obra de Gil Vicente do Humanismo, por exemplo, tem muitos elementos da Igreja Católica. Então, por isso que é importante a gente refrisar e falar e ressaltar que a Igreja Católica foi muito importante dentro desse período, porque ela é que dava as diretrizes, no caso religioso, também educacional, porque se aprendia a ler e escrever era nos mosteiros, porque quem tinha domínio da escrita, da produção escrita, era a igreja. Então, por isso que é muito importante a gente pensar e lembrar da importância da Igreja Católica, que eu deixo isso bem frisado, que a gente vai ver isso de forma mais evidente lá na frente. Temos aqui a nobreza do patriciado urbano. Lembrar que o patriciado urbano, aqui quando digo urbano, são os burgos, que eram as pequenas cidades pequenas, nesse período. Então, a gente pode ver claramente a separação entre a elite e o povo, a alta nobreza, alto clero, o rei na ponta e a nobreza média. Quando eu falo alta nobreza, vamos dar um exemplo aqui, o duque. Quando falo nobreza média, barão. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer outros tipos de nobreza, é só vocês pesquisarem, tá? Não é meu interesse aqui trabalhar a questão da história em si, mas lembrar que existe uma relação dentro da produção da literatura, do trovadorismo, tudo tem a ver com a estratificação do sistema feudal. Aqui nós vemos a separação entre a elite e o povo. A parte de cima é a parte nobre, que digamos que hoje nós chamamos de os ricos, né, que tinha posses, que era dono de tudo. E abaixo aqui nós temos os grupos intermediários, artesãos, comerciantes ricos. Você pode perguntar assim, mas por que comerciantes ricos, lavradores ricos não estão abaixo da pirâmide, da ponta da pirâmide? É porque nessa época, mesmo a pessoa sendo rica, tá? Rica, era rico, a pessoa podia ser rica, o rico versus nobre. Podemos pensar dessa forma. Por que a diferença entre rico e o nobre? O nobre, ele era tido como especial porque tinha sangue azul. Existe essa expressão, se quiserem procurar na internet, vocês vão ver. Qual é a diferença então entre o rico? Ele tinha dinheiro, tinha todas as condições, podia talvez ser até mais rico do que o nobre, mas só que ele não tinha sangue azul, porque não fazia parte da elite, né, europeia, que nós conhecemos hoje, né, através da história, que os reis
casavam os seus filhos com os reinados, às vezes próximos da mesma família. Por exemplo, a família de Espanha casava com a família portuguesa. Sendo nobre, às vezes não tinha para se casar com essa família portuguesa, espanhola, ia procurar lá na Inglaterra. Ou seja, todas as famílias de sangue nobre, atualmente, se for procurar, eles sempre têm sangue de diversos, digamos, povos europeus, porque antes da formação monárquica, a Europa ela foi formada, né, por 10 povos, que são os visigodos, os anglo-saxões, os catalães, os portucalenses, que são, os lusitanos, que são de Portugal, os celtos escandinavos, os francos. Então, todos esses nomes, né, que eu estou citando agora, eram tribos, então eram famílias, né, eram agrupamentos que tinha tribal na Europa. E esse agrupamento tribal que deram origem às monarquias da Idade Média e parte da Idade Moderna, porque a configuração política vai ser mudada, né, para a República a partir do momento onde as monarquias europeias se tornaram repúblicas. Isso vocês vão estudar na história, então eu não quero entrar no mérito da história, só quero mostrar para vocês que existe uma relação muito forte entre a produção literária, que é essa estratificação feudal, com a produção das cantigas de amigo, cantiga de amor. Um exemplo, a cantiga de amigo fazia parte da cantiga de amigo não, cantiga de amor. Ela se passava na corte, ou seja, nos palácios, se ambientava, tá? Isso, o que é ambientar? É o que aparece no texto. Por exemplo, o amado falando do seu amor para a sua senhora. Ele não podia ter um acesso a ela porque ele era de classe baixa, não podia casar com ela, mesmo que o amor seja a única coisa da vida, porque ela só podia casar com nobre, não tinha mobilidade social. Então, na poesia, a gente vai ver isso, a relação de vassalagem amorosa é a mesma vassalagem que havia entre o senhor e os seus vassalos, né, de submissão. Então, aqui abaixo da pirâmide vai ser a cantiga de amigo, que é mais popular, que é mais ligado ao povo. E isso nós vamos ver quando estivermos trabalhando as cantigas. Desculpa, escrevi aqui cantiga de amor, não é. Cantiga de amigo. Eu me empolguei com cantiga de amor. Então, nós vamos ver essa diferença, que a cantiga de amor vai se ambientar nos palácios e a cantiga de amigo vai se ambientar no espaço mais popular, vai ter relação com a natureza, na casa da família, ou mesmo com o mar, e nós vamos ver isso mais lá na frente, ok? Segue aí para vocês mais um vídeo conhecendo a origem de Portugal, na sequência desses slides.